E hoje a gente vai estar aí falando sobre a autoconfiança e autoestima. Autoestima é algo que é formado ao longo da nossa vida, né? A criança, desde pequenininha, ela vai recebendo os estímulos dos pais, né? Quando ela começa, ela aprende a andar, e aí ela vai engatinhando, caindo, levantando, e aí recebe estímulo daqui, fala, ai, você consegue, vai dar tudo certo. Ou então, ai, que linda, olha que lindo, nossa, como é fofo, como é linda essa criança. E a criança cresce com esses estímulos, né? Pode ser estímulos positivos, estímulos negativos, né? Tudo vai depender daquilo que você ouviu, né? Os estímulos que foi decorrente à infância, que vão refletir na nossa vida adulta. Então, assim, para você ter autoestima, um dos ingredientes vem a autoconfiança primeiro. Então, se você adquire a autoconfiança, você vai trabalhar a sua autoestima melhor. Então, assim, o primeiro ingrediente para você poder ter uma autoestima legal, né, uma autoestima alta, uma autoestima que vá te alavancar e fazer você prosseguir naquele objetivo que você quer, vai ser adquirir o primeiro ingrediente, que é a autoconfiança. Porque sem isso, você acaba derrubando a sua autoestima. É o que a Sim. Leila falou. Quando você é criança, você está lá sendo uma esponjinha. Tudo que os seus pais fazem, você acaba copiando algumas coisas. E tem coisas negativas e tem coisas positivas. E se a gente não reforçar isso na vida da criança, as coisas positivas, e ensiná-la que as coisas negativas podem acontecer, mas que ela pode passar por cima e aprender com aquilo, a gente vai crescendo, carregando uma bagagem negativa, e toda vez que a gente tem que enfrentar uma dificuldade, a gente aciona um gatilho, que são as memórias, que estão lá no subconsciente. E algo impede você de prosseguir. Então, o que mexeu ali? Mexeu na sua autoconfiança, na sua autoestima. E nós vamos, eu anotei algumas coisas aqui para estar falando. Posso começar a falar, Leila? Pode falar, mas eu queria comentar a respeito do que a pessoa, ela, qual o ideal que ela imagina dela mesma, né? Precisa Isso, entender qual o ideal que ela imagina dela mesma sobre essa questão. é verdade. É aquela coisa, né? Você acha que o outro é bom o suficiente, muito mais que você. E você acaba reforçando o seu ponto negativo, né? Então, assim, o primeiro aqui é autocobrança. Você começa a olhar para as pessoas, né? Você se acha pequeno, não é autossuficiente para realizar as coisas, e muitas vezes você fica se espelhando, falando, poxa, aquela pessoa é legal, aquela pessoa tem um casamento bacana, e fica vendo coisas na internet, porque hoje em dia a rede social é o que está mais forte, a inteligência artificial, e é muita coisa que não é real, né? 99% não é real. Por quê? Né? Aquilo ali é um filtro, tem um filtro, né? Hoje você coloca um filtro, você fica 10 anos mais nova, se você quiser. Então, você começa a criar uma insuficiência em você mesmo, e você começa a acreditar naquilo, né? Então, e começa a se cobrar, por que que eu não sou assim? Por que que eu não sou capaz? E, eu não sou nada, né? E fica se cobrando, e você não fortalece fingindo para você mesma. Sim, é esse ideal que a pessoa idealizou muito exigente, que não dá para, não corresponde com o que ela, né, com o comportamento que ela está adquirindo naquele momento. E às vezes a pessoa idealiza um ideal muito alto para ela. Tem que ser algo alcançável. É verdade. Então, assim, ela finge para si mesma, né? A pessoa, a gente finge para nós mesmos. Porque a gente vê qualidades nas outras pessoas e a gente só fica focando nas coisas negativas, se espelhando naquilo que a pessoa faz e não no que você é capaz de fazer. Né? Então, uma Exatamente. das coisas é não se cobrar tanto, não se cobre tanto. Outra coisa, né? Parar para pensar sobre si mesmo. Então, assim, vamos falar aqui, né? O que acaba com a sua autoconfiança, né? Esses pontos que eu estou colocando aqui é o que acaba com a autoconfiança. Aí, depois eu vou colocar aqui um exercício que vocês podem fazer para você poder trabalhar essa autoconfiança. E a gente entra na autoestima, né? Porque a gente precisa falar desses pontos negativos, principalmente em questão, né, na vida adulta, e quando você está num relacionamento, que você precisa também colocar sua autoconfiança ativada. Então, qual é o outro ponto negativo? Né? Você tem a sensação de que você não consegue praticar as coisas que você quer. Né? O seu pensamento, ele começa a criar imagens e situações
que você fala, eu não sou nada, aquela pessoa é mais que eu, sabe? Eu vou deixar tudo para que ela tome as decisões que ela quiser. E a pessoa não consegue ter atitude, né? Outro ponto é a atitude, né? Você não tem atitude, você não tem posicionamento naquilo que você quer. A pessoa te perguntar, o que você quer fazer, né? O que você quer fazer algo hoje? Isso tem muito no relacionamento, né? Você quer dar uma volta, quer passear, você quer fazer alguma coisa, você não tá legal. Ah, não, pode ser o que você quiser. Só que não é assim, né? Toda escolha vai ser responsabilidade sua. Mesmo se você deixar na mão de outra pessoa. A responsabilidade é sua. E você vai estar o quê? Fazendo o que você concordou em fazer. E depois, se você faz as coisas que a pessoa determinou, então vamos fazer tal coisa. Você se traiu, você não teve posicionamento, você deixou a sua decisão na mão de outra pessoa, você fez uma escolha. Sim. Então, você vai colher o quê? Frutos dessas escolhas. Porque você não teve uma atitude, né? Em algo que você acredita. Então, você fica dependente daquela situação, de uma decisão de outra pessoa, e a sua autoconfiança, ela vai ser o quê? Prejudicada. Sim, faz algo para agradar os outros e não a si próprio, né? Então, sempre dizendo sim, quando na verdade às vezes não queria, não gostaria de estar fazendo. Exatamente. Outro ponto também é que a gente é muito influenciável. Então, assim, se a gente não vigiar nisso, a gente é facilmente influenciado quando a gente tem essa falta de confiança, né? E isso tudo vai baixando essa autoconfiança, porque você não vai acreditando que você é capaz de fazer. E você, Sim. muitas vezes, a pessoa está num relacionamento, numa empresa, ou até num restaurante, e aí você está no meio de pessoas, e você está olhando ali um cardápio, aí você, com tanta falta de autoconfiança, você fica esperando o que as pessoas vão pedir, o que as pessoas vão fazer, né? Aí você fala, eu quero mesmo que ele. Mas você nem gosta muito do que daquela coisa. Então, assim, você acaba ficando em função de alguém. E a sua autoconfiança, ela fica em queda. Aí você fala, poxa, nada dá certo para mim. Por que, sabe, para outra pessoa dá certo? Aí você vê um casal feliz, né, colocando ali, postando um passeio, uma coisa que, né, um lugar que foi viajar, e você fala, comigo não dá certo isso, meu marido não tá nem aí para mim. Mas não é, às vezes não é o marido, não é a esposa que não quer fazer. É porque um dos dois está se deixando confiar em si mesmo. Porque os dois têm que confiar em si mesmo, ter posição, ter comunicação, né? Uma das coisas que falta na autoconfiança também é a autocomunicação, né? Você se comunicar de uma forma que o que você está sentindo. E muitas vezes que eu vejo, né, em casais, que a gente atende casais, um grita com o outro, um fica apontando o dedo para o outro, ele não fez, eu também desisti, não vou fazer mais. E não é assim que vence, né? Você não vai vencer berrando, você não vai vencer gritando, porque se você grita, você está falando de você está colocando aquela dor, aquela falta de confiança que você tem, aquele equilíbrio que você deixou de ter, e descarrega tudo no outro. Mas o problema é que você aceitou algumas coisas. Você não teve posicionamento, você não teve. Você não falou o que você estava querendo dizer naquele momento. Você não fez uma escolha que foi para seu agrado. Não, você fez uma escolha porque você não queria desagradar o outro. Então, quando a pessoa ela tem a sua autoestima bem trabalhada, bem equilibrada, ela sabe se posicionar. Ela Sim. sabe se colocar. Então, a autoconfiança, né? A confiança vem por último. Porque quando tudo isso está trabalhado bem alicerçado dentro de si, a autoconfiança vem. E ela sabe se A colocar. autoconfiança, ela vem primeiro que a autoestima. Sabe por quê? Porque quando você confia o que você é, por que quando a gente tem um exercício, né, o poder de decisão, né, você toma na verdade. Então, assim, tem um exercício, que até eu anotei aqui, né, o que fazer, então, para que eu tenha autoconfiança, para que a minha autoestima esteja alta? Descobrir quem você é. Sim, é verdade. Porque se você não sabe quem você é, a sua autoestima está lá embaixo. Exato. A autoconfiança, ela vem de você se descobrir quem é Andam você, junto, andam tudo né? junto. Aí, quando você tem essa autoconfiança, ela anda ali lado a lado, né? Sim. Muitas pessoas que vêm com ansiedade, depressão, baixa autoestima, vêm de um trauma também.
Por quê? Porque não foi trabalhado a autoconfiança. Porque se ela acreditasse no que ela é, uma palavra negativa não derrubaria a autoconfiança, né? E também não derrubaria a autoestima dela. Sim. Ela sabendo quem ela é, peraí, eu sei quem eu sou. A sua palavra de falar para mim que eu não sou nada, que eu não sou capaz, cala sua boca, você não sabe o que você fala, né? Essas são algumas palavras que a gente ouve na infância. Se você tem a sua autoconfiança, a sua autoestima não é afetada. Sim. Entende? Então, para a autoestima andar lado a lado ali com a autoconfiança, né, que você falou vem em primeiro lugar, sim, eu concordo, a autoestima vem em primeiro lugar quando a sua autoconfiança realmente está reforçada, né? Então, ela vem ali. Então, qual é o exercício que a gente, né, que eu fiz comigo, né, quando eu estava estudando comportamento e inteligência emocional e até na psicanálise, quando eu fui tratada, né, quando eu fui curada de algumas coisas em mim, que eu realmente passei por dependência emocional, passei por relacionamentos tóxicos, então, assim, né, o que eu precisei trabalhar em mim? Primeiro, quem eu sou. Então, eu tive que escrever isso, é muito difícil. Porque, às vezes, eu mesmo passo esse questionário para o cliente, né, para os meus clientes, e 98% ou 99% a pessoa fala, eu sou Juscelia, eu sou uma pessoa boa. E não é isso. Sim. É muito mais profundo. Muito Isso mais é, eu sou uma pessoa boa, isso é qualidade, isso não é dizer quem eu sou. Entende? Então, assim, um dos exercícios é escreva quem eu sou, o que fazer para levantar essa autoconfiança, né? Então, escreva, anote, né? Eu coloquei aqui, quais são as suas opiniões? Quais são os seus interesses? Quais são suas necessidades? Mas é suas, tudo isso em relação a você, e não a quem você convive, ou no âmbito familiar, no casamento, né, no relacionamento amoroso, no namoro, seja o que for. Você tem que entender quem você é, né? É muito importante. Escrever é importante. Quais são as minhas emoções? O que eu estou sentindo? O que está acontecendo com as minhas emoções? Como que eu estou me sentindo neste momento? Quais são os meus valores? Fundamental saber. Não é? Isso é uma coisa assim que a gente trabalha muito nas características depois, por quê? Né? A gente coloca ali um exercício de características. Você vai. Esqueci de desligar aqui. Tá? Deixa eu desligar esse celular, que senão vai começar a tocar. Então, aí o que acontece, né? Eu coloco um exercício para todos os meus clientes, para que trabalhe isso, porque às vezes eles não entendem por que eu estou passando esse exercício. Mas depois eu explico, faça, e você vai entender o que vai trabalhar na sua vida, porque isso é transformador, né? Escreva aí 20 características suas. E dá Na mentoria que resultado. né, que você também estava, e muitas mulheres estavam, então assim, isso dá resultado, deu em mim esse resultado. Por quê? Sim, dá Porque foi muito. transformador eu parar e descobrir e aumentar essa autoconfiança em mim. Foi aí que eu comecei a sair da dependência emocional. Sabe, é muito difícil você ser uma mãe atípica, né? Porque eu tenho um filho com necessidades especiais, e você ter um relacionamento que não é legal, e você fala, poxa, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Por que a minha vida está essa miserável de vida? E fala, meu Deus, mas tem coisas, tem áreas que vai que é uma beleza, mas tem áreas que, meu Deus, parece que você faz, e não prospera. Por quê? Porque a roda da vida, né, toda a área da sua vida, você precisa trabalhar. A área profissional, né? Primeiro a área espiritual. Porque sem Deus você não chega a lugar nenhum. Não importa a casa que você vai orar, não importa a casa que você vai buscar a Deus, não importa a religião que você siga, né? O ideal é você ser cristã. Se você busca Deus para edificar o seu espírito, você vai trabalhar a área espiritual, a sua área profissional, a sua área amorosa, familiar, a sua área social, né? Eu não lembro todas aí, né? Se lembrar, Leila, fale aí, porque eu sou, para eu lembrar, né, só com a roda da vida ali, eu lembrar todas. Então, todas as áreas da vida, a gente tem que trabalhar. E tem que estar numa pontuação acima de 5. Porque se você der 4, 3 para a sua área amorosa, do seu relacionamento, as outras coisas vão ser afetadas. Querendo ou não, vai ser afetado. Né? Então, esse exercício da característica, ela trabalha o quê? A sua autoconfiança, você confiar em você. Você, sabe, levantar esse astral. Aí começa a trabalhar o quê? A sua autoestima. Né? Aí a autoestima ela começa a ser trabalhada, porque você começa a trabalhar, né? Eu sou uma pessoa guerreira, eu sou uma pessoa batalhadora, né?
Isso é sua essência. Você pode ser batalhadora, né? Você pode ser capaz de fazer um bolo. Eu não sei fazer bolo se não for aquele pronto, né? Tem gente que faz, coloca lá, meu Deus, tem gente que faz um bolo que eu não faço. Então aquela pessoa é melhor que eu. Acho que é Mas eu tenho que valorizar isso nela e valorizar e focar no o que é quê? bom. No que é Focar naquilo bom que e eu você faz. faço. Exatamente. Na A sua vida. Leila, ela é ótima em fazer live. A Leila é ótima em questão de relacionamento. Né? Eu ainda não faço live, porque eu tenho que me organizar. Então, ela está melhor que eu, mas eu admiro muito o potencial da Leila. Então, eu me espelho nas coisas que ela é positivo nela. Em vez de eu me comparar do lado negativo, não. Eu me espelho no que ela oferece para mim. Então, quando você para de se comparar com as outras pessoas, é um ponto positivo para você trabalhar a sua autoestima. Né? Eu estou chegando aí, Leila, no final que a gente vai entrar em questão do relacionamento, porque a gente precisa falar esses pontos de pessoa, eu, né, como pessoa, você como pessoa, né, e para que você entenda que num relacionamento, a sua vida não depende do seu esposo ou da sua esposa, depende do que você está trabalhando em você, né, o que você pode oferecer para isso alavancar, para que haja essa comunicação assertiva. Né? Então, outra coisa que eu coloquei aqui, né, para você escrever, escreva quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Porque, assim, eu sempre falo, não coloque que você é errada, porque essa palavra ela é muito forte. Ah, eu sou errada, eu não sou de nada. Isso é muito forte. Né? Não tem errado, tem a forma correta de fazer, tem a forma que dá certo. Né? Então, assim, não é isso que eu falo, não se cobre isso. Coloca lá, eu tenho os pontos fortes, quais são os meus pontos fortes? E quais são os meus pontos fracos? Isso vai fazer grande diferença para quê? Para que você comece a trabalhar nisso, né? Então, isso exatamente. E aonde você vai o quê? Respeitar os seus limites, as suas limitações, para que você venha começar a se valorizar, para que você comece a ter essa autoconfiança, né? E a autoconfiança, ela é bem profunda também. Não é só você falar, eu tenho coragem, eu vou, eu quero fazer, mas você termina o que você começou? Porque a autoconfiança, ela te leva, às vezes, as coisas que pode ser que não dê certo, mas tá tudo bem também. Porque a gente não sabe, a gente começa, né? Você tem um sonho, você fala, poxa, eu queria tanto fazer algo, um curso, mas você começa a fazer aquele curso, às vezes não é o que você tanto quer, não é o propósito que você realmente achou que era para sua vida. E você tem que aceitar, você fala, poxa, realmente não é mesmo, então, mas valeu a pena. Tem que aprender com aquilo, né? Não é um erro, é algo que você gostaria de fazer e você fez. Só que se você viu que não é, poxa, então não é o que eu quero, não adianta. E é uma questão de saber o porquê. Por que eu procrastino? Por que eu começo e não termino? Se eu quero, se eu desejo, eu começo e não termino. Investigar por quê, né? É uma boa para fazer essa investigação. Porque se a pessoa tem a disposição para fazer, mas por que você fez? Realmente era importante? Né? E a procrastinação, né, que você falou aí agora, é muito importante trabalhar isso, porque a procrastinação, ela é algo que você quer fazer, mas vem uma fraqueza, vem algo que te impede de fazer. Não é diferente da preguiça, que muitas vezes confunde, né? As pessoas falam, você é muito preguiçoso, você quer fazer as coisas e não faz, você fala que vai fazer e não faz, e às vezes a pessoa, ela tem algo dentro dela que ela precisa ser curado. Exatamente. Aí quando ela começa a pensar nas coisas que ela deixou parada, aí vem aquelas palavras de acusação dela mesma, não é interior. E ela começa a conversar interiormente, falando, nossa, eu não fiz, nossa, eu sou realmente uma pessoa fracassada. Nossa, eu não consigo. Por que as outras pessoas conseguem, eu não consigo? Puxa vida, fulano fez tantos cursos e eu ainda não fiz. Eu parei na metade. E aí entra, né, essa sabotagem, né, do cérebro da pessoa mesmo, se sabotando com essas coisas. É isso, né? Porque a pessoa, ela fica batendo cabeça. Em vez de ela procurar ajuda, ela acha que ela se garante. Ah, eu vou assistir um vídeo de automotivação, eu vou assistir uma live de uns profissionais aí, uns coach, né? E isso não é trabalhado. E a pessoa, ela não quer ter o confronto com ela mesma. Então, ela começa o quê? Transferir aquela dor para outra pessoa, né? E culpando a outra pessoa pelas dores dela. Então, assim, ela acaba o quê? Querendo
querendo que a outra pessoa cure ela, mas a cura está dentro de si mesma. Enquanto ela não procurar alguém de confiança, que ela pode se abrir, falar, conversar, sem julgamento, sem, sabe, que entenda realmente. Porque eu sei que a gente procura pessoas confiáveis para conversar, né? Nós, como os cristãos, a gente procura um líder, um pastor, né? A gente procura alguém que está ali para orar pela vida da gente, mas em algum momento a gente precisa de algo mais. Porque às vezes eu mesmo já fiquei muito tempo, não, você vai orar, vamos orar, vai dar tudo certo, vai, né? Eu falo por experiência própria. Enquanto eu realmente, peraí, tem algo errado. Porque eu estou jejuando, estou orando, estou obedecendo, estou fazendo as coisas, não estou matando, não estou roubando, não estou desejando mal para ninguém, e as coisas não estão funcionando, o que está acontecendo? Mas quando eu me vi numa imersão, né? Eu fiz uma imersão de um final de semana, que eu me vi ali, eu comigo mesma, eu sendo afrontada, né? E na terapia, a gente acaba tendo esse encontro com a gente mesmo. E quando você está aberta, fala, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu vou enlouquecer. Eu preciso sair dessa situação que eu estou vivendo, porque isso não está fazendo bem pra gente. Né? Pra gente, que eu falo, pra nossa casa. Nem para você e nem para aqueles que estão perto de você. E quando eu encontrei a minha criança, quando eu fiz um exercício que eu encontrei a minha criança, gente, tudo mudou, porque eu falei, uau! Eu fiquei aos pedaços, porque a minha memória tinha esquecido muita coisa. Muita coisa que eu vivi e com 4, 5 anos, eu tinha apagado ali do meu inconsciente. Eu não trazia para o consciente mais. Eu guardei ali no baú. Mas quando eu fui afrontada, aquilo veio à minha memória. Uma cena que eu sempre via, sempre, uma coisa que eu não lembrava muito da minha infância, mas era uma cena que me vinha, sempre me vinha uma cena na minha memória. E nesse dia, tudo foi revelado. E aí parece que é igual a palavra de Deus, né? O véu se rasgou. E começou a ser despertado algo que eu falei, meu Deus, né? É isso que eu preciso. É isso que eu preciso trabalhar em mim. Então, é muito profundo quem você é. Essa autoconfiança não é só simplesmente, eu vou, faço o que eu quero, não estou fazendo mal para ninguém, não quero saber, não estou nem aí para ninguém. Você vai ter prejuízo. Você vai, a fatura chega. Entende? Então, assim, aí nós vamos para a autoestima. Né? Você se conheceu, você, né, você já sabe quem você é, você sabe a essência divina que tem dentro de você, porque todos nós temos essa essência, todos nós somos capazes. Até um miserável tem qualidade. Até um mendigo de rua, ele tem qualidades. Ele tem objetivos, ele tem sonhos que são destruídos. Eu vi um testemunho ontem de uma live que eu estava assistindo e eu falei, meu Deus, né? Que testemunho lindo, né? E eu fiquei assim impactada. Falei, poxa, a pessoa às vezes ela passa por tanta dificuldade, mas ela tá lá, perseverante. Ela tá se expondo, né? E ela busca ajuda em rede social. Uma pessoa que não andava, uma pessoa que estava prostrada, cheia de medicamentos, e esses medicamentos, em vez de melhorar, só começou a inflamar ela, e ela começou a ficar atrofiada. Primeiro com medicação para depressão, para síndrome do pânico, aí vem problema da tireoide, aí vem problema funcional, aí vem problema no útero, aí vem problema no estômago, porque as emoções causam tudo isso. Se não tratadas, Se né? não Meu Deus. cuidar, você vai tomando as medicações que a indústria farmacêutica te oferece e melhora uma coisa, vem com um remedinho, daqui a pouco aquele remedinho fez algo ruim para o outro problema, e vem mais um remedinho, quando você vê se está tomando 10 medicações ao mesmo tempo, e você não está ali, né, insistindo em querer resolver as coisas sozinha. Uma coisa vai puxando a outra, né? E aí a pessoa vai ficando cada vez pior. Cada vez pior, né? Então, o que a gente tem que ter para melhorar essa autoestima, né? Melhore a sua aparência. Começa a cuidar de você. Por mais que você esteja acima do peso, né? Por mais que você não tenha condições financeiras, você sempre tem um jeito de arrumar a sua aparência. Eu sei, porque eu também já passei por isso, né? E uma coisa que eu nunca gostei foi de usar a camiseta, porque muitas vezes, antigamente, não sei se hoje ainda tem muito, porque eu não vejo muito isso, né? A gente ganha muito camiseta de propaganda, eu ganhava muita camiseta de propaganda,
né? Seja de política, ou seja de uma loja, ou seja de um suco, alguma outra coisa, e você coloca aquela camiseta com bendito shortinho e fica em pinta com aquilo. Uma coisa que eu nunca gostei foi de usar essas. Eu falei, eu sempre ganho essas camisetas, né? Hoje não, hoje muito pouco, mas imagina, seu marido chega em casa, você tá lá, né? O seu companheiro, você tá lá despenteada, com o cabelo com coque, com a camiseta de propaganda, um shortinho de malha, né? Lá não tenha, além de você prejudicar a sua autoestima, o seu marido não vai ter aquele olhar para você que você gostaria. Aí o que acontece? Sua autoestima começa a cair, por quê? Porque o outro não te valoriza. Só que você começou a não se valorizar. Lembra da escolha que eu falei? De você aumentar sua autoconfiança? Você deixar que o outro faça por você? Não. Sim, a pessoa começa a se descuidar, né? Assim, com as coisas do dia a dia, a circunstância, e vai passando, vai deixando, vai deixando. Não, se preocupe com a sua aparência. Faça exercício em casa. Né? Eu mesmo passo para meus clientes, faz polichinelo, sabe? Faz exercício, tem o exercício da alegria, que eu passo também, sabe? É 10 minutinhos que você precisa para aumentar esse ânimo, essa coragem que para Na você verdade, falar, poxa, eu preciso mudar minha alimentação, mudar meus hábitos, vai fazer uma academia, não tem como pagar academia, sabe? Tem caminhada, né? Eu faço exercício em casa, porque eu tenho meu filho que de manhã eu cuido dele, que tem necessidade especial, né? Quando eu não estou atendendo, eu estou cuidando do meu filho. Né? Então, assim, é difícil? É difícil, para ninguém é fácil. Né? A Leila tem o filho dela, tem a casa dela, tem as coisas dela, tem o marido dela, né? Tem o curso, né? A gente faz cursos e a gente tem que se virar nos 30. E a Leila tá sempre arrumada, que eu sempre falo com ela, e a gente aqui é parceira até na terapia, eu atendo ela, ela me atende. Então, assim, a gente fala de manhã, a gente chama para tomar café de manhã, a gente chama para tomar café à tarde. Então, assim, a gente se pega a todo momento ali. E eu não vejo a Leila desarrumada. Às vezes ela tá de roupão ali se arrumando, eu também tô meio assim, né, começando a se arrumar, porque é cedo. Mas a gente tá ali se preparando. No quê? No nosso melhor. Né? No nosso melhor. O que você tem agora para que você faça o seu melhor? Faça o seu melhor. Valorize o que você tem agora. Não fica se apegando ao passado, o que você viveu, o que você não viveu. O seu presente, o seu agora é muito maior, muito mais valoroso que o seu passado. O seu passado é pequeno demais. É só as memórias. Ele não está mais aqui. Ele já não existe mais. O seu futuro é o agora. Então, trabalhe isso em você, a sua autoestima, né? Valorize, se espelhar em pessoas boas, mas não, sem se comparar. Então, puxa, se aquela pessoa pode ser bem arrumadinha, né? Ou bem arrumada, ou uau, ela está no auge, né? Olha, ela está no salão que é o top. Poxa, eu também posso chegar, eu estou aqui me arrumando com o que eu tenho, né? Mas eu posso chegar naquele patamar. Então, eu não estou me denegrindo, eu não estou abaixando a minha autoestima, eu estou me valorizando para que eu venha ter uma autoestima boa. Ah, meu marido se arruma para trabalhar, poxa, ele sai todo cheiroso, eu fico aqui em casa. Valorize a sua casa, valorize o seu marido. Fala, poxa, meu marido, ele sai bem arrumado. Quem olhar para ele vai ver a esposa dele. Além de ver o homem que ele é, as qualidades que ele tem, atrás desse homem existe uma esposa que cuida dele. Uma esposa que valoriza ele. E assim é com o marido também. Porque ele também tem que valorizar, honrar a mulher que ele escolheu. Até eu deixei um vídeo nessa semana falando disso. Valorize o que você escolheu para você viver do seu lado. Honre essa pessoa. Não desvie o seu olhar para as coisas que não são o que você tem dentro da sua casa, porque isso vai despertar algo no seu consciente, onde a serpente tagarela vem e cria ali aquilo lá é melhor que o que eu tenho em casa. Sim, Então, exatamente. se o seu olhar é desviado para coisas de fora, você começa a se contaminar. Já plantou uma sementinha ali. Uhum. Tem que ter Você já não está atenção. bem, já está com a autoestima baixa. Ainda você se desvia de um olhar, peraí, a coisa começa a denegrir, né? A coisa começa a afundar cada vez mais. Então, não seja perfeccionista.
querer a casa toda arrumada, o copo no lugar, sujou um copo, você vai lá, vai se desgastar. Deixa lá. Não que você tem que deixar sua casa desorganizada. Para de ser perfeccionista. Cuida de você, tem um tempo para você. Para de querer as coisas tudo no lugar. Ah, eu não vou sair, não, porque eu tenho que fazer faxina. Larga a casa e vai. Vai se divertir. Vai buscar ter ânimo. Porque a hora que você voltar, você vai ter um gás que você vai limpar a casa em 2 horas. Você vai estar animada. Eu aprendi isso com o meu filho, né? Por quê? A casa nunca fica organizada com criança. É brinquedo jogado num canto, né? Aí você vai, tem que fazer o almoço, a criança pede atenção, você tem que largar a louça para poder dar atenção para a criança, e muitas vezes você acaba deixando de se cuidar, deixando de fazer o que você tem que fazer para você por causa de uma louça, por causa de, né, de uma cama. Então, assim, não que a gente não deva fazer, mas o perfeccionismo, ele te prejudica. Já algo que está em excesso, ó, aí tem algo errado, né? Tudo que está em excesso tem algo errado. Tem algo E errado, né? Tem às algo vezes a errado, gente algo acha, para trabalhar, né? a gente acha É, que o perfeccionismo é algo, é uma qualidade, quando na verdade é algo quando na em verdade excesso. não é, né? Então, assim, tem tanta coisa, né, que para falar em referente à autoestima, né? Você tem que ser competente com você mesma. Em vez de você cobrar do outro uma competência, você precisa primeiro cobrar de você a sua competência, né? A rotina. Você tem que ter uma rotina saudável. Muda a sua alimentação. Você está um pouco acima do peso? Começa aí, muda. Né? O que eu estou fazendo? O que está me inflamando? O que está me deixando inchada? Né? Por que eu estou tendo retenção de líquido? Porque muitas vezes a gente come tanto carboidrato. Eu estou estudando modulação hormonal, eu estou estudando, né, um pouco de ciência integrativa. Eu sou técnica em enfermagem, mas eu não sou médica, não sou nada, mas eu amo a área da saúde. Então isso ajuda muito no meu conteúdo, no que eu trabalho. Por quê? Porque eu sei, isso eu estou colocando em mim, eu estou praticando em mim. Para eu ter mais energia, para eu ter mais disposição, eu preciso fazer algumas escolhas de hábitos saudáveis. A alimentação é fundamental, né? Porque se você pode fazer uma experiência, fica uma semana só comendo proteína. Você vai ver que seu organismo, ele vai mudar. Muda, com certeza. Ele vai mudar, ele vai desinflamar. Você não precisa ser tão radical. Ah, você está sendo radical. Não precisa ser tão radical, mas tira o Tirando aos leite com poucos, carboidrato para né? você ver. Tirando aos poucos, né? Porque de uma vez as pessoas dão foco. Descubra o que está te fazendo mal. Em vez de a gente ficar cobrando o que o outro tem que fazer, ah, você não faz nada, ah, eu tô assim porque você não me dá atenção, ah, eu tô assim porque é a vida que eu levo. Não, não é. Você pode mudar, você tem capacidade para mudar. Você é mais forte do que você imagina. Né? Então, assim, pare de ter uma postura de fraqueza. Para de ser coitada. Para de querer ser aquela criança mimimi. Para de querer ser. Vai cuidar dessa criança. Essa criança que eu falo interior. A gente tem que cuidar dessa criança interior, a gente tem que cuidar da autoestima, da autoconfiança, porque a gente para de querer ser fraca. A gente para de achar que chorando, se fazendo de fraca, gritando, culpando, vai resolver a nossa situação. Isso não resolve. Isso só prejudica a nossa situação, né, Leila? O relacionamento, se ele não tiver uma comunicação assertiva, né? Às vezes, né, o casal, a gente fala, poxa, valoriza o que você tem. Para de querer derrubar o outro, porque você está numa empresa, que você está construindo uma empresa familiar. Vocês são sócios nisso, vocês têm que estar seguindo na mesma direção. Se você ficar culpando o outro por você não fazer, não vai dar certo. E quando o outro começa a fazer, está fazendo porque a terapeuta falou para fazer. Não é assim. É porque a pessoa está disposta a fazer, a pessoa está disposta a mudar. Aceite. Porque os dois têm que ter mudança. Exatamente, né? Trabalhar juntos, né? Mas quando um começa a fazer a sua parte, o outro já vê a grande diferença e acontece a mudança, né? Porque quando um muda, aí o outro começa a observar, fala, nossa, o que aconteceu aí? Alguma coisa aconteceu. O que você está fazendo de diferente, né? E a pessoa começa a elevar a sua autoestima, começa a fazer os exercícios necessários, começa a cooperar, né? Ela entende isso, que ela é importante, que ela precisa olhar para ela mais, que ela precisa cuidar da sua saúde física, da sua saúde, porque se ela não cuida daqui, do interior, vai sair para fora, vai, o reflexo, né, de tudo aquilo que não foi tratado vai somatizar mesmo em doenças físicas. É que a gente Porque, pega, né? por isso que eu sempre falo, escreva, escreva, porque isso é importante, você está tirando o nosso cérebro, ele é tremendo, né? Você está tirando daqui conteúdos que a sua mente está cheia.
Quando você escreve, você começa a dar espaço para que você comece a entender o que está acontecendo. E Então, nossa mente é um músculo que pode ser escreva. treinado. Sim, né? Eu coloquei aqui, ó, escreva 3 coisas, 3 coisinhas só, né? O que você faz que você pode fazer melhor? Uma coisa pequena. O que você está fazendo que você pode fazer um pouco melhor? E não precisa ser uma Exatamente. coisa grande, né? O que eu posso melhorar na minha vida, no meu eu, nas minhas Sim, atitudes, né? E o que eu estou remoendo? Que eu é importante. preciso parar de remoer do passado que está me prejudicando. Sim. Pegando, né, um gancho aí no que você disse, melhore o que você pode, mas foque no que você é bom. Exatamente, Foque nas perfeito, Lê. suas vitórias. Aquelas pequenas vitórias que você adquire dia após dia. E parabenize-se por isso. Sim, é que nem eu falo, né? Eu gosto de caneta Bic. Tem pessoas que gostam de caneta bico fino, aquelas canetas escrita fina, né? Que são mais caras. Então, é, é, é pequeno para algumas pessoas uma caneta Bic? É, mas eu valorizo ela, eu gosto, eu gosto. Quando acaba, eu tenho outras aqui. Eu tenho canetas que eu ganhei, né? São canetas boas, mais caras, mas eu gosto tanto de escrever com essa Bic, não importa o valor que ela tem, mas o valor para mim, o que ela me preenche, é gostoso. Então eu valorizo isso, é uma caneta, né? Então valorize as poucas coisas, né? Vou dar um exemplo aqui, para mim pode ser muita coisa, mas para algumas pessoas falar, isso aí para mim, isso é besteira, né? Minha panela airfryer quebrou, parou de funcionar. E aquilo para mim foi muito ruim. Porque como eu mudei alguns hábitos, eu gostava de fazer as coisas ali. Por quê? Porque não precisaria pôr óleo, algumas coisas, né? Apesar de que não é bom você comer muita coisa na panela elétrica, né? Não é muito bom, mas é mais prático, né? E fica gostoso também. E eu fiquei naquilo. Às vezes, quando parou, eu fiquei remoendo aquilo. Eu falei, poxa, e agora? Ai, que saco. Aí eu dei uma mas depois logo eu falei, não, peraí. Não, eu vou economizar e eu vou comprar outra. Então, eu valorizei aquele momento que estava sendo difícil para mim. Eu podia ficar ali e ficar reclamando, ficar negativo naquilo. Só que eu falei, não, tem como eu conquistar algo melhor. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou economizar e vou comprar outra. E comprei outra. Então, assim, sabe, é pequeno para algumas pessoas? É, uma panela elétrica. Mas é coisa que é necessário para mim. Né? Eu saí, né, eu fiz o técnico de enfermagem e pelas condições, pelo meu filho, por muitas coisas que aconteceu, não deu para ficar trabalhando na área. Então, eu tive que me remanejar, eu tive que me reinventar, eu tive que me ressignificar. Em vez de eu ficar reclamando, não. Aconteceu situações, o que eu fiz? Eu comprei uma máquina de costura e comecei a costurar. E virei uma grande artesã. Só que chegou um ponto que eu já vinha estudando a psicanálise, já vinha estudando o comportamento, já vinha fazendo alguns cursos, né, hipnose para emoções, inteligência emocional e outros cursos, né, neurociência, eu já estava estudando. Só que como eu falei, bom, eu não estou feliz, eu não estou mais feliz sendo artesã. Foi quando eu encontrei a psicanálise. Eu falei, uau, esse é o meu propósito de vida, eu amo trabalhar com pessoas, eu amo o que eu faço hoje. Então, eu valorizo cada passo que eu tive na minha vida. Eu vivi intensamente aqueles momentos. E hoje eu vivo intensamente esse momento. É difícil? Nossa, né? Tem psicanalistas aqui, né? O Jonathan, a Roseli e outros ali que não está aparecendo, já passou. Valdirene, não sei se é psicanalista, né? Tem algumas pessoas aqui, deixa eu olhar aqui, né, no meu computador, né? Amada, já deu uma hora que nós estamos em live. A hora passa tão rápido, né? Menina do Jesus, céu. é mesmo. Então, assim, olha, é difícil, não é fácil, né? Mas eu quero dizer, eu quero deixar aqui algo, né? Valorize o seu agora. O seu passado é muito pequeno. O seu agora, o seu futuro é muito maior do que o seu passado. Então, valorize, né? Procure ajuda, né? Ressignifique a sua história, ressignifique aí o seu relacionamento com a sua família, com o seu companheiro. E para tudo, existe alternativa, se a gente quiser mudança. A gente tem que querer essa mudança, né, Leila? Fez A gente aqui, tem que querer. está disposto.
disposto, né, a sair da nossa zona de conforto para Eu uma vida agradeço, melhor. viu? É, eu agradeço muito aí a oportunidade, né, o convite que você me fez. Amo a sua vida, você sabe, né, a gente está aí numa parceria e eu fico muito feliz de vir aqui e poder, né, eu espero que eu tenha ajudado alguém, né, eu espero que eu tenha despertado alguma coisa, né, algumas chaves, né, que foi viradas aí e as pessoas que vão estar assistindo, eu espero que eu tenha ajudado, tá bom? Sim, obrigada, viu, por você ter aceitado o convite. Deixou um horáriozinho na sua agenda para poder estar aqui, porque a agenda dela é lotada. Mas hoje ela esteve aqui conosco. Muito obrigada, querida. Deus abençoe sua vida, viu? Atrasada, que eu vou atender um cliente agora, mas deu tudo certo, graças a Deus, né? Não tem problema, a gente reserva esse espaço, a gente precisa reservar mesmo espaço, né, para levar informação, que tem muita gente precisando de ajuda, né? E a gente está aqui para isso.